Chico Xavier tornou o fenômeno da psicografia reconhecido mundialmente. Hoje vamos falar sobre esse tipo de mediunidade, capaz de trazer cartas e livros para ajudar o conhecimento da vida espiritual. Mas em que circunstâncias podemos recorrer a um médium para receber essas mensagens? Allan Kardec realizou um grandioso trabalho quando da elaboração de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Ali naquele momento, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estava se iniciando no conhecimento das reuniões mediúnicas, quando ele começa a frequentar, especialmente na casa da família Boudin, e ali ele vai tomar contato com as mensagens dos espíritos. É claro que ele já trazia o conhecimento das reencarnações anteriores e também ele estava preparado para a missão de ser o codificador da terceira revelação. A psicografia é um tipo de mediunidade que foi extremamente utilizada na época da codificação. Allan Kardec publicou os 5 livros da codificação através da psicografia. A gente vê aqui principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Kardec ia formulando perguntas aos espíritos, eles iam respondendo sempre pela psicografia. Pode surgir alguma dúvida nas pessoas quando começam a pensar assim: como que foi possível a Allan Kardec validar e compor essa obra toda, a codificação? Porque os espíritos são invisíveis, os médiuns simples seres humanos. Como ele pôde conseguir tudo isso? É claro que havia, em torno do professor Rivail, quando ele começou a se interessar pelas reuniões mediúnicas, toda uma equipe preparada para o trabalho que seria realizado. E começou pelas mesas girantes, pela cesta de bico, até que se valeram também de penas de parto para escrever, né? Para escrever os textos. Mas Kardec não ficou só nisso. Ele teve uma abordagem metódica na medida em que ele organizou, né, todos esses fenômenos de forma a ter um valor epistemológico. O que é isso? A ter um valor científico. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que ele fazia o que ele chamava de controle universal das comunicações. Isto é, ele pegava uma pergunta, por exemplo, para ser feita aos espíritos, e ele entregava essa pergunta a vários médiuns que não se conheciam entre si, que nem moravam na mesma cidade. Depois ele pegava as respostas dos espíritos e as cotejava. Então, fazendo o cotejamento, ele ia tendo uma ideia se aquela resposta era realmente da espiritualidade, envolvia a presença dos mentores espirituais ou não. E nisso ele utilizou esse método científico da comparação para que ele pudesse fazer a codificação da doutrina dos espíritos. Então, para Allan Kardec validar todas as mensagens que ele recebeu, ele utilizou o método científico. Eu diria que Kardec foi uma espécie de secretário dos espíritos, né? Ele é que coordenava os assuntos, as ideias que iam sendo desenvolvidas, ele ia catalogando, e assim foi feita a codificação da doutrina espírita, sempre pela psicografia, o escrever sob influência dos espíritos. A psicografia consiste em uma escrita por parte dos espíritos em que eles se valem da mão do médium para escrever. Agora, essa psicografia ela pode ser mecânica ou ela pode ser intuitiva. A psicografia mecânica consiste em o espírito pegar na mão do médium, se valer da parte motora para escrever. Quando o médium não tem consciência e escreve aquilo que o espírito está querendo que seja passado sem interferência alguma. Ou seja, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium e ele vai escrevendo, tendo um impulso no braço, na mão, e ele vai escrevendo inconscientemente daquilo que o espírito está transmitindo, e é por isso chamado de médiuns mecânicos, que tem esse tipo de faculdade que é muito rara. O médium mecânico é uma especificidade e que hoje nós não encontramos assim com tanta facilidade aqueles que o sejam. Já a psicografia intuitiva, a entidade vai se valer da alma do médium, vai se valer do pensamento do médium. Quando o médium tem consciência do que está acontecendo e pode auxiliar e interferir na mensagem. É uma forma muito rica de adquirirmos mensagens do plano espiritual, tá? Haja vista o quanto as obras psicografadas, de certa forma, fundamentam, divulgam,
e educam. Na maioria das vezes, os médiuns são conscientes, intuitivos e podem ser semimecânicos, intuitivos e também tendo um impulso sobre o braço, o impulso na mão. No momento que a gente perde um ente querido, a gente fica um pouco desesperado. E no momento do desespero, as pessoas vão procurar qualquer recurso. E um dos recursos hoje em dia é procurar um centro espírita. Seja para procurar conforto ou para conseguir alguma comunicação. Quantas mães foram consoladas através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier? Os livros, as mensagens, toda essa maravilhosa contribuição de Chico Xavier para com a humanidade. Com isso, a psicografia se tornou assim de interesse geral. As pessoas leigas, as pessoas que não são espíritas, mas que tendo noção da possibilidade de uma mensagem psicográfica, muitas vezes no desespero da partida de um ente querido, tentam encontrar um médium que pudesse trazer notícias desse parente desencarnado. A saudade dos nossos entes queridos, ela é doída. Como diz os espíritos, quando nós estamos com uma dor física, nós vamos até um médico, pegamos uma receita, vamos até uma farmácia, compramos os medicamentos, tomamos esse remédio, a dor passa. Mas e a dor da alma? Quando dói na alma? A saudade de um filho, a saudade de um pai e de uma mãe. A quem nós devemos recorrer? Nós sempre podemos procurar algo que vá nos acalentar e que vá confortar as nossas dores. Geralmente nós procuramos centros espíritas para receber cartas psicografadas quando estamos com dor, estamos sentindo a saudade de algum ente. Se você morresse hoje, você não gostaria de falar com seus parentes para dizer que não morreu? Você não teria uma vontade absurda de explicar? Você é pai, você é mãe, você é namorada, você é noiva, não importa. Você não teria essa motivação muito forte para falar? Por que os espíritos seriam diferentes de você? Existem várias casas espíritas que trazem cartas, inclusive de parentes. Então é um recurso muito louvável, porque ameniza as dores, não é? Agora, logicamente, com critério, se analisar as mensagens, mas é um recurso muito rico, aconselhável e bastante reconfortante. A maioria fala, não, eu voltei a viver depois que eu recebi essa mensagem, porque as mensagens vêm recheadas de informações que não deixam nenhuma dúvida para o encarnado de que realmente aquela mensagem é legítima, é daquele ente querido que partiu. Então, nós podemos, é relativamente fácil, os parentes têm muita vontade, todos vão falar não, tem alguns que não têm condições mentais, isso depende do tipo de pessoa, do tipo de morte, então varia de pessoa para pessoa. É interessante observar que nem sempre a pessoa indo atrás de um médium que já é bastante conhecido e que realmente recebe mensagens de familiares desencarnados para os encarnados, mas de repente pode acontecer da pessoa chegar lá e não ter o atendimento, não ser atendida na sua pretensão, na sua vontade. Mas Chico Xavier já dizia que o telefone toca de lá para cá, então não necessariamente a gente vá no centro espírita e tenha uma mensagem do nosso ente querido. Isso não quer dizer que ele nos esqueceu, que ele nos abandonou ou que ele desapareceu, como muitos pensam. Isso significa apenas que ainda não chegou o momento dele se comunicar e dele trazer a mensagem. Porque depende de uma série de fatores, é o espírito estar em condições de transmitir a manifestação. Principalmente recém-desencarnado, que é o que motiva mais as pessoas a procurarem um centro espírita. Tenho notícia de alguém que desencarnou há pouco tempo, mas os desencarnados não têm condição, com poucas exceções, para transmitir uma manifestação. As pessoas usam uma palavra que ela é imprópria, mas eu até entendo os motivos pelos quais usam. Era assim, eu perdi meu filho, perdi meu marido, perdi minha esposa. Nós não perdemos ninguém, mas a falta de conhecimento leva a pessoa a admitir que a pessoa morre. E se a gente admite que morre, fica realmente um vazio, uma perda muito grande. Fica para quem pensa desta forma. Não é fácil morrer. Não? Morrer é um negócio complicado, porque nós temos que deixar um corpo que nos serviu durante décadas, ao qual nós estamos tão integrados que nós somos o nosso corpo, né? A nossa identidade está relacionada com o corpo. De repente você tem que deixar o corpo, vai para o mundo espiritual, tem que se adaptar a uma nova situação, com a qual nós não estamos familiarizados,
Então o espírito passa por um período, às vezes até longo, de adaptação à vida espiritual sem condições para vir transmitir uma mensagem. Quando os espíritos que desencarnam ficam em nosso meio, ficam bem próximo da pessoa que tem por eles um amor muito grande, uma simpatia muito grande, uma afeição muito grande. De forma que, se nós, com um pouquinho de conhecimento, exercitarmos a prática do uso do pensamento, nós vamos poder nos comunicar sempre com aqueles que partiram deste mundo, mas se encontram bem próximos de nós, numa nova situação. Deixa para conversar com os espíritos encarnados durante as horas de sono, quando nós podemos nos encontrar com eles, embora não guardemos os detalhes desse encontro na forma assim de um sonho, nós guardamos as impressões, as sensações de um encontro com os nossos seres amados do mundo espiritual. Uma mãe que tem o seu filho desencarnado, ela quer algum recado, alguma palavra, isso fica no campo do sentimento, das necessidades. Então, quando isto é possível e é verdadeiro, né? Então eu creio que isso atende a esse fator de grande necessidade da pessoa em receber alguma mensagem de algum ente querido que partiu desta vida, digamos assim. Agora, é preciso que as pessoas conheçam a proposta espírita e, através do recurso do pensamento, saibam se aproximar para sentir até mesmo a presença daqueles que dizem já partiram. Existem médiuns infalíveis? E o que pensar sobre aqueles que cobram para transmitir mensagens? Podemos confiar? Se há médiuns infalíveis, não. Todos nós somos falíveis. Por ser médium, também. A mediunidade é a faculdade de comunicação, de intercâmbio entre a espiritualidade e o mundo material, os encarnados. Como todos nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, todos nós temos aspectos para progredir, para deixar e trocar a forma de encarar. Não há médium infalível. Então a humildade será o grande antídoto para que nós não corramos esse risco de achar que nós somos infalíveis. Há, na realidade, bons médiuns. Inclusive, essa é uma denominação que Kardec fez. Kardec separa médiuns inferiores e os bons médiuns. O que fazem os bons médiuns? Estudam, se recolhem, sabem que devem tentar deter as más tendências do passado, ouvem a voz da consciência e cada vez mais vão se aprimorando no caminho do bem. Então, não há infalibilidade mediúnica. Há a tendência ao aprimoramento, sem dúvida nenhuma. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo da formação dos médiuns, Kardec adverte quanto àquela questão dos médiuns, muitas vezes, quererem se tornarem pessoas famosas, é preciso ter esse cuidado. E ele fala que a doutrina espírita não deve ser levada como espetáculo para os palcos. Tudo aquilo que é uma forma de atrair espíritos para que possam, a partir dessas ações ritualísticas, trazer algum tipo de contribuição, nós devemos ter cuidado. Nem sempre são espíritos que estão com bons propósitos, aliás, quase sempre não são. Os espíritos superiores não têm esse tipo de trabalho, não estão nesse tipo de conduta, nem à disposição do médium para qualquer hora. Os espíritos que têm alguma superioridade, os espíritos que já são esclarecidos, eles têm tarefas múltiplas e com isso o médium que esteja tentando controlar o espírito, ter a sua presença a qualquer hora do dia ou da noite, ele pode ser alvo de espíritos mistificadores, porque o espírito mais entendido, mais esclarecido, não está para fazer esse tipo de coisa. Aquelas pessoas que cobram pelo serviço da mediunidade, nós precisamos refletir, porque Jesus nos asseverou: dai de graça o que de graça recebestes. Então, a mediunidade, nós somos os intermediários entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. E esse dom que cada um recebe, aqueles com maior grau, não foi cobrado pela divindade. Não cabe a nós fazermos a cobrança. Quem faz essa cobrança sem exercitarmos um julgamento, mas escolhe um caminho indevido, escolhe um caminho inadequado.
A doutrina espírita propõe estudo, seriedade, dedicação, mas principalmente gratuidade. Então, cobrar por qualquer desenvolvimento, por qualquer trabalho mediúnico, não faz parte da doutrina espírita. Certa vez eu atendi uma jovem que foi no atendimento fraterno e conversei com ela, aquilo normalmente que se faz no atendimento fraterno. Mas quando terminamos e ela despediu, ela colocou em cima da mesa 2 maços de cigarro. Eu fiquei surpresa e perguntei a ela, mas o que é isso? Ela falou assim, não é o pagamento? Não são 2 maços de cigarro? Eu falei, não, minha filha, aqui não tem pagamento de coisa alguma. E pensei que comigo, muito menos com maço de cigarro. Mas expliquei para ela que tudo na doutrina espírita é feito como doação das próprias pessoas, que doam da sua boa vontade, do seu amor, da sua fraternidade. Por isso não há pagamento de espécie alguma. É uma oportunidade bendita que a pessoa tem para praticar a caridade e, no caso específico da psicografia, uma oportunidade de praticar uma caridade fantástica, porque a gente vê nos trabalhos de psicografia que o que ele tira de dor faz com que muitas mães acabam revivendo, né, ao receber uma carta do seu filho, do seu ente querido. A doutrina espírita nos está ensinando que nós devemos buscar o conforto, o consolo através dos esclarecimentos, sabendo que o nosso ente querido não morreu, que o nosso ente querido está vivo e pode se comunicar de diferentes maneiras, sem que seja necessária uma carta através da mediunidade de psicografia de algum médium. Portanto, observemos os esclarecimentos da doutrina. Estes trazem o conforto para todos sempre, para aquelas pessoas, porque vem através das explicações que a doutrina espírita apresenta e que são altamente consoladoras. Exatamente por isso, o Espiritismo é o consolador prometido. Consola porque esclarece. Voltamos com uma dúvida comum. O que é preciso fazer para receber mensagens psicografadas? Muitas pessoas aspiram ser um médium como Chico Xavier. Eu queria ser como Chico Xavier, escrever mais de 400 livros. Muitas pessoas perguntam como e o que é necessário elas fazerem para iniciar o trabalho de psicografia. É muito interessante porque a forma da mediunidade psicográfica que Kardec dedicou um capítulo inteiro chamado Formação dos Médiuns. E ele se dedica a estudar exatamente essa forma de mediunidade, a psicografia. Mas a pessoa, se ela não tenha nenhum indício da mediunidade, mas quer ser médium, quer tentar, Kardec diz, o único jeito é experimentar. Para iniciar-se na psicografia ou para desenvolvimento mediúnico, Kardec sempre foi contrário a toda forma artificial do desenvolvimento de qualquer uma das formas mediúnicas. Por que contrário? Porque é uma faculdade, a mediunidade sendo uma faculdade natural, ela deve ser desenvolvida naturalmente, através do estudo. Então, em primeiro lugar, antes de nós buscarmos o desenvolvimento da psicografia, é importante nós termos o conhecimento moral e o estudo das obras codificadas por Allan Kardec. Aliás, a simples presença nossa no grupo mediúnico, independente de desenvolvermos ou não uma mediunidade, implica em preparo prévio. Em O Livro dos Médiuns, quando trata do método, Kardec diz que ele não permitia que as pessoas não familiarizadas com a doutrina espírita participassem das reuniões mediúnicas que ele desenvolvia. Havia necessidade de um conhecimento prévio. Saber que a mediunidade ostensiva ela é uma proposta nova de vida, porque através da mediunidade ostensiva nós podemos ajudar muitas pessoas. Todos nós somos médiuns, já disse Allan Kardec. Todo aquele que sente a influência dos espíritos, ele é médium. E aí nas casas espíritas vão ter grupos de estudo da mediunidade, onde lá você vai desenvolver a capacidade que lhe é mais fácil, a faculdade que você tem maior probabilidade de desenvolver. Pode ser a psicografia, a audiência, a vidência. Como que Kardec sugeria que acontecesse a psicografia? Papel, lápis, mais nada. Uma posição onde a mão pudesse ficar livre para escrever.
Claro que Kardec dizia que um médium mais experiente, ele poderia facilitar magnetizando a mão de um médium iniciante. Mas a participação dos outros assistentes nessa reunião favorece muito também o magnetismo dos outros médios, a condução de um dirigente bem informado, tudo isso é um elemento facilitador. Porém, recolhimento, prece do médium iniciante é sem dúvida nenhuma a melhor receita. E depois, com o passar do tempo, nós vamos verificar se nós temos aptidão ou não para a psicografia. Então não é simplesmente nós queremos ou não utilizarmos a psicografia, mas qual a finalidade, qual o objetivo da psicografia para cada um de nós. Mas aí Kardec diz, a pessoa deve tentar durante um tempo, se não aparecer nada, ela deve desistir de ser médium, como desiste de ser cantor quem não tem voz. Não há como a gente dizer que você vai desenvolver determinado tipo de mediunidade, mas nos estudos de mediunidade nas casas espíritas, eles vão lhe dar o aprofundamento para que você conheça o assunto e possa desenvolver a prática, seja da psicografia ou de outro tipo. Você ouviu uma voz te chamando, você prestou atenção, não ouve mais. Por quê? Quando você presta atenção, você concentra onde? Nos ouvidos. E a mediunidade não vem através dos ouvidos. No que concentrou, não escuta mais. Então, se você fizesse um treinamento que consistiria de aprender a ver com algo que não são os olhos, se você tiver a faculdade, ela vai sobressair. Se você treinar para ouvir com alguma coisa que não são os ouvidos, se você tiver a faculdade, ela vai sobressair. Então, alguns exercícios irão fazer o quê? Não é que a mediunidade vai aparecer ou você vai virar. Vai fazer com que, se você tem a faculdade, ela vai se expressar. Você não descobre a sua faculdade mediúnica e sai psicografando cartas. São anos, às vezes, de trabalho, de educação, para você poder ter essa sintonia com o plano espiritual. Se a mediunidade estivesse estuante e a criatura começasse a escrever, e aí observar que as mensagens que a pessoa estava recebendo eram mensagens de conteúdo, mensagens que tinham o princípio, meio, fim, mensagens que poderiam ser então aproveitadas. E há sempre uma assinatura, ou o espírito se conserva anônimo, depende do espírito comunicante. Porque não é tudo que vem do mundo espiritual que nós precisamos de aproveitar. É o que o Evangelho nos disse. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não é toda a psicografia, precisa ter um crivo para isso. Precisamos ter critérios para que a gente veja e pondere a coerência com os ensinamentos de Allan Kardec. Porque às vezes as mensagens são totalmente repetitivas, as mensagens às vezes são para o grupo e não para serem divulgadas em livros, como muitos dos médiuns querem. Há um anseio muito grande de ser médium psicográfico, conforme Chico Xavier. Quem me dera ser como Chico Xavier? Aí eu pergunto, mas estariam dispostos a pagar o preço? Então é importantíssimo primeiro nós instruirmos. Nós temos o conhecimento da doutrina dos espíritos para depois nós buscarmos o desenvolvimento da psicografia. Só que nós recomendamos procurar um bom centro espírita, uma sociedade bem organizada, que faça realmente esses trabalhos com muita seriedade, participar da vida social do centro espírita, formar ali um elo de simpatia, amizade, de fraternidade com todos, porque isso também vai fortalecer o seu trabalho. E simplesmente trabalhar em favor do semelhante. Uma pessoa sem conhecimento da doutrina pode sim se tornar médium psicógrafo, porque os espíritos estão por toda parte e eles é que vão suscitando médiums. E por isso uma pessoa pode, na sua casa, no rincão mais longínquo, onde quer que ela esteja, começar a sentir um impulso no braço, uma vontade de escrever. Às vezes acorda no meio da noite e de repente eu tenho que escrever qualquer coisa e a pessoa levanta e começa a escrever freneticamente. Isso pode acontecer sim, e acontece muito. Nós temos os médiuns que trabalham com a parte de literatura, nós temos a psicografia de textos, nós temos atendendo aquilo que o médium tem como patrimônio dele. Porque os espíritos precisam também do nosso patrimônio
cultural, da nossa bagagem espiritual. É bom ter em mente que espírito superior jamais acorda o médium no meio da noite dizendo quero escrever. Porque espírito superior tem ética, espírito superior tem toda uma programação e a coisa não funciona dessa maneira. Aqueles que acordam o médium e fazem esse tipo de situação, promovem isso, não são espíritos superiores, são espíritos inferiores. Sendo que a psicografia ela é uma expansão que dá para o médium muito grande e coloca a gente em contato com a espiritualidade. Agora, qual espiritualidade que nós queremos entrar em contato? Isso depende do esforço de cada médium, da seriedade com que ele encara esse trabalho. Muitos médiuns de psicografia dizem que durante anos eles acabaram escrevendo várias cartas só como teste. Os espíritos passavam ditado e depois falavam, pode jogar tudo fora, que isso daí é só teste para que eles pudessem se preparar. O médium não é um telefone, isso é que precisa ser destacado sempre, né? Se o médium fosse um telefone, seria uma beleza. Mas o médium, ele capta o fluxo mental, ou o pensamento do espírito, que ele vai exprimir com o seu próprio recurso, ou seus recursos. Tanto com relação à terminologia, o português que ele vai transmitir, quanto em relação à forma. Então ele recebe o pensamento, você pode sentir o pensamento do espírito comunicante. E o maior remédio que eu tenho para desenvolver a mediunidade é o trabalho do bem. Onde as intuições chegam, onde muitas vezes nós temos as inspirações. Então eu vejo que a psicografia, ela é por ser ela a mediunidade mais comum, mas vejo que ela pede uma seriedade e implica num conhecimento muito grande. Lidar com a mediunidade requer responsabilidade e estudo, tanto para receber psicografias, quanto para analisar a qualidade dessas mensagens. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Esses e outros assuntos você pode conferir no nosso site www.transição.tv. Te vejo na próxima semana. Tchau!